Bom dia, queridos amigos do meu canal. Estamos aqui para mais um episódio. Gostaria muito de, como sempre, agradecer o feedback de vocês, o retorno que vocês estão me dando e dizer que nós vamos continuar hoje acatando a sugestão de uma das pessoas que nos sugeriu o tema, né? E acho muito bom isso, porque além das críticas, além das observações que vocês possam colocar, também é importante que a gente saiba, né, aquilo de que as pessoas estão mais sequiosas, né, ansiosas por ter como tema, né? Então, o tema do dia de hoje vai ser sobre a prece, essa solicitação dessa companheira. E nós escolhemos um capítulo de um livro do André Luiz chamado Mecanismos da Mediunidade. É claro que o Evangelho segundo o Espiritismo tem o capítulo 27, né, que fala praticamente sobre o poder da prece, né? E nós, inclusive, recomendamos, né, como complemento a esse vídeo, né, que vocês leiam ou releiam, né, o capítulo 27, em especial a orientação espiritual do espírito Vemonor, que tem lá no capítulo 27, que ele fala sobre a melhor maneira de orar do cristão, né? Então ele dá várias observações muito interessantes com relação à maneira com que nós devemos nos dirigir a Deus, né? E como isso é poderoso, como isso tem uma capacidade imensa de trazer um equilíbrio para as nossas vidas, né? Então, no livro do André Luiz, no capítulo o de número 25, do Mecanismos da Mediunidade, como eu falei, do André Luiz, e que fala sobre a prece, né? Então, o André Luiz diz assim: a prece é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos em regime de comunhão com as esferas superiores. Então vejam que importante, é a maneira mais importante que nós possuímos, a ferramenta, melhor dizendo, né? A mais poderosa que nós temos para entrar em comunhão com as forças superiores, que é o que a gente precisa, né? Porque quando estamos reencarnados, a coisa mais fácil do mundo é a gente entrar em contato com as forças inferiores, né? Os arrastamentos, sejam internos, através dos nossos conflitos pessoais, sejam também externos, através das influências de ordem espiritual, seja de encarnados, seja de desencarnados, né? Porque estamos sempre sofrendo induções e tendo contato com os desequilíbrios alheios também, além dos nossos próprios desequilíbrios, nós temos contato com os desequilíbrios dos nossos familiares, das pessoas do trabalho, enfim, da rua, e também, naturalmente, dos companheiros do plano espiritual, né? Às vezes nem tão companheiros assim, às vezes perturbados, que querem também nos trazer algum grau de desequilíbrio e perturbação. Então a prece é um mecanismo poderosíssimo para que nós possamos neutralizar essas influências, né? E como disse o André Luiz, entrarmos em comunhão com as forças superiores. Então, ele fala aqui também a vigilância que nós temos que ter, que ele afirma que só a conduta reta sustenta o reto pensamento, gerando uma prece eficaz. Então, aquela recomendação do Cristo, né? Vigilância em primeiro lugar e depois a oração, porque nós precisamos, antes de entrar no estado de oração, precisamos fiscalizar os nossos sentimentos. O que os nossos sentimentos estão querendo nos dizer?
se estamos impacientes, intolerantes, se estamos desequilibrados, com raiva, com mágoa, etc., né? Para que possamos rogar o concurso das forças do alto, buscando o reequilíbrio dessas condições que estão naturalmente nos atormentando. Então, a vigilância com relação não à conduta alheia, né? Isso a gente já é craque em fazer, ficar fiscalizando o que o outro está fazendo, né? Não, a vigilância, a palavra vigilare vem do latim, é estar desperto, ela tem esse condão de fazer com que nós nos auto-observemos. Por isso que Jesus sempre falava do reino de Deus como sendo uma questão de ordem interior. Em determinado momento do Evangelho diz assim, o reino de Deus se assemelha a uma pérola dentro de uma ostra no fundo do mar, ou seja, tudo dentro, tudo interno. E o grande psicólogo Carl Gustav Jung vai falar da nossa sombra interior, né? E quando ele fala da nossa sombra interior, não é só coisa negativa, não. É nessa sombra, ou seja, nesse reino desconhecido da nossa intimidade, também que estão todas as virtudes divinas, né, que nós precisamos desenvolver. Como eu falei do Nelson Mandela em episódio anterior, nós temos muito medo de descobrir as nossas potencialidades divinas, mais medo delas do que das nossas imperfeições, dos nossos vícios e das nossas paixões, né? Mas precisamos mergulhar nesse reino interior, nesse reino divino, como disse o Cristo, e ficar vigilantes com relação a esses sentimentos para que possamos fazer uma prece eficaz, né? Se nós não sabemos qual a doença, como é que nós vamos pedir o remédio, né? Às forças do alto. Nós precisamos saber qual é a doença que está nos acometendo naquele momento, né? Orar, continua André Luiz, constitui a fórmula básica de renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Eu acho essa frase, desde a primeira vez que eu li, há muitos anos atrás, eu achei uma frase até poética do André Luiz, né? Fórmula básica de renovação pela qual o divino entendimento desce do coração da vida. Qual o coração da vida? Deus. Desce do coração da vida para a vida do nosso coração. Ou seja, nós criamos uma relação direta com a divindade, que é a palavra religião. Religare, do latim, quer dizer religação. Então, através da prece, nós, num dizer de uma linguagem atual, nós acessamos a senha do Wi-Fi divino, né? Então, nós entramos em comunhão com aquilo que o Pai quer de nós. Então, vejam a importância. Devemos, antes de tudo, pedir compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita traçada para o nosso aperfeiçoamento. Vejam como as nossas preces, muitas das vezes, elas são equivocadas, né? Porque nós dizemos ou ditamos a Deus o que Ele precisa fazer por nós. Ao invés de nós solicitarmos a Ele, que segundo a questão número 1 do Livro dos Espíritos é a inteligência máxima do universo, em vez de nós perguntarmos para Ele o que queres que eu faça, Pai, nós vamos dizendo, olha, Pai, me dá isso, me dá aquilo, me dá saúde, me dá proteção, me dá... né? Não que isso esteja errado, mas em primeiro lugar nós precisamos saber qual é a vontade dele para o nosso planejamento, porque, como eu citei aqui a questão 132 em episódios anteriores do Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação é a perfeição. Perfeição. Perfeição relativa, naturalmente. Então, para chegarmos à perfeição, nós precisamos saber qual é o planejamento de Deus para nós. Porque Ele nos criou simples e ignorantes na direção da perfeição. Se nós não acessamos qual o planejamento que Ele tem, quer dizer, o passo a passo, que nem um eletrodoméstico que a gente compra e não lê o manual, né? Não quero saber do manual, vou tentar aqui dar orelhada até ele funcionar. Pode dar problema, pode quebrar o aparelho, né?
Então todos nós temos um manual interno de perfeição e que precisamos acessar através da prece, entenderam? Isso é simples. Sem a prece, sem consultar, assim, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual é o melhor caminho? Por favor, me orienta. Como eu disse em episódios anteriores também, a prece é um ato de humildade, é quando a gente demonstra ao Pai que nós não temos uma autossuficiência, uma autonomia para resolver determinados problemas, né? E que ele pode nos auxiliar porque ele é a inteligência, a sabedoria, o amor infinito, ele tem todos os recursos. Então, é isso que a gente deve pedir. Antes da gente ficar pedindo as coisas mesquinhas do dia a dia, né? Vamos pedir sempre para ele, Pai, o que queres que eu faça? Como Paulo de Tarso, né, quando caiu do cavalo, alguns dizem que foi camelo, né? Porque cavalo anda no deserto. Quando ele, enfim, caiu lá da cela dele, né? E ele pergunta a Jesus, o que queres que eu faça? Né? Ele se entrega incondicionalmente. E é isso que nós temos que buscar também através da prece, nos entregarmos incondicionalmente à vontade do Pai. Continua André Luiz nesse capítulo, né? Capítulo 25 do Mecanismos da Mediunidade. Jesus revela sua ligação íntima com o Pai, orando em Genezaré, no horto de Getsemane, no Tabor, quando aparece, né, no fenômeno de materialização, aparecem dois espíritos, olha o fenômeno mediúnico aí no Evangelho, né? Aparece Moisés e Elias para Jesus, João, Pedro e Tiago, que o acompanhavam, né? Que eram médiuns também de doação de ectoplasma, importantíssimo para que esse espírito se materializasse, além do próprio Cristo que doou ectoplasma também, enfim. Então, Jesus, e também no Tabor e nos braços da cruz. Jesus não para de orar o tempo inteiro. A ligação dele com o Pai, segundo o próprio André Luiz, né, a ligação de um espírito crístico com Deus é indescritível. A gente não tem, nós, espíritos ainda muito inferiores a um Cristo planetário, não temos nem linguagem para descrever a ligação, né? Mas Jesus deu uma dica, né? Eu e o Pai somos uno, não, uno. Estamos unidos em pensamentos, sentimentos, objetivos e atitudes, né? Então é uma ligação direta, contínua o tempo inteiro. Então, em inúmeras passagens do Evangelho a gente vai ver Jesus se retirando para orar, mas ele nem precisava se retirar porque, como ele vive o tempo todo no presente, nem preso ao passado, nem naturalmente ansioso ou preocupado com o futuro, vive apenas o momento presente, ele vive numa ligação direta e inequívoca com o Pai. Então, era isso que eu queria falar sobre a prece, resumidamente, né? Da importância que ela tem, porque ela nos reequilibra. O André Luiz, nesse capítulo, por favor, também quem quiser leia, ele diz que todos os desequilíbrios internos, todas essas vibrações que se acoplam à nossa intimidade, né? As tristezas, as desarmonias, todas elas são, de certa forma, trabalhadas pela prece. Elas são reequilibradas. Vejam um papel importante. É como se fosse um medicamento absolutamente eficaz com relação à prece. E eu queria contar uma historinha para vocês relacionadas à prece que aconteceu comigo no mês de dezembro. No mês de dezembro eu tinha acabado de fazer uma sessão de quimioterapia e aí no fim de semana eu tive uma virose muito violenta, com febre, prostração, dor no corpo, dor de cabeça, até minha pressão subiu, eu não tenho pressão alta. E aí, isso no fim de semana. E na segunda-feira haveria um encerramento do nosso ciclo de estudos que a gente faz há mais de 25 anos na Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos, número 30, né? E nós ficamos assim muito tristes porque com aquele estado
físico, a gente não ia poder comparecer na segunda-feira para encerrar os estudos, né? É um momento de confraternização, que a gente deseja um Feliz Natal para os companheiros, né? Enfim, se despede, né? Para retomar depois no ano seguinte. Então eu fiquei triste, porque eu falei, eu não vou conseguir. Passei o sábado, passei o domingo assim. Aí no domingo, quando eu fui dormir, eu fiz uma prece com o mais profundo dos meus sentimentos. E tem hora que o pai resolve, né? Mas tem hora que só uma mãe resolve. Né? Vocês concordam comigo? O coração maternal é uma coisa fantástica, né? Então eu me dirigi a Maria de Nazaré e falei com ela assim, conversando como eu estou conversando com vocês. Falei, mãe, poxa vida, eu gostaria tanto de amanhã ir lá na federação para encerrar as atividades, mas do jeito que eu tô, né? Com febre, com dor de cabeça e etc. Né? Eu acho que eu não vou conseguir. Tinha como a senhora fazer alguma coisa por mim? E dormi. E fui visitado por 5 entidades, todas elas vestidas de azul, e que conversaram comigo quase a noite inteira, falaram um monte de coisa que eu não me lembro nada, quase nada. Só algumas recomendações com relação à minha saúde, que 2 recomendações eu lembrei. Mas elas conversaram a noite toda e elas disseram assim, nós somos da equipe azul. E tem várias equipes, né, com cores diferenciadas e nós vamos cuidar de você. Acreditem ou não, no dia seguinte eu acordei, não tinha nenhum sintoma. Nenhum. Tudo tinha ido embora. Sem dor de cabeça, sem nada, absolutamente disposto, né? E aí falei, poxa vida, né? Agradeci, né? Hora de agradecer a mãe, agradeci a mãe Maria e fui. Prestem atenção. Eu, como não posso pegar sol por causa da quimioterapia, eu saí pela garagem que tem, né, sombra até a saída do prédio. Quando eu estou saindo pela garagem, acreditem, podem acreditar, eu não sou uma pessoa mentirosa. Não tem por que mentir para vocês. Parou um carro, abriu a janela e disse assim, você está indo para onde? Uma senhora, até me emociono, uma senhora de 70 e poucos anos. Eu falei assim, eu estou indo para a cidade. Ela falou assim, ai que coincidência, eu também estou indo para a cidade, estou indo ali para perto da Candelária. Quer uma carona? Eu falei, quero. Entrei no carro dela e aí descobri que ela é espírita também e ela tem por hábito, né, toda vez que sai, oferecer. Se ela vê alguém caminhando, ela oferece uma carona. É uma maneira dela fazer caridade, né? Então vejam que coisa maravilhosa, ela me levou até as portas da Federação Espírita, né? E eu fiquei assim, pensando, nossa senhora, essa equipe azul é forte mesmo, né? Até um Uber de graça me arrumou. Mas vejam que alegria, né? Quando a gente tem a intenção de fazer o bem. Né? A única coisa que me motivava ali era estar junto aos companheiros e companheiras do grupo de estudo da Federação. E aí a resposta. Vejam o poder da prece. Como a gente não pode desperdiçar esse instrumental, essa ferramenta maravilhosa, porque Deus, como Pai misericordioso, né, nos colocou num planeta cáustico, tóxico, mas Ele nos deu os mecanismos para nós sobrevivermos. É como se, né, a pessoa vai fazer sobrevivência na selva, né, e ela leva os equipamentos para poder sobreviver na selva, né, obviamente. Ela tem lá do instrutor os equipamentos básicos. Então, o equipamento básico para a gente sobreviver na selva do planeta Terra é a prece, é a comunicação direta com o Pai. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Vamos usar o recurso da prece. Cuidado, porque a gente, como diz o Espírito Vemonor, no capítulo 27 do Evangelho, a prece tem que ser a primeira coisa que a gente faz quando acorda.
e naturalmente a última quando a gente vai dormir. E hoje em dia a gente elegeu um outro Deus chamado celular, que fica com a gente até, né, a gente poder capotar de noite. A pessoa fica antes de dormir, que é péssimo para a saúde, é péssimo para a pineal. Você ficar com uma luz ligada antes de dormir, você atrapalha o funcionamento da pineal, que não produz um hormônio que vai induzir o sono, que é a melatonina. Então vejam que a gente muitas das vezes só lembra de orar quando já viu todas as páginas do Facebook, do WhatsApp, etc. Né? Por isso que o mandamento número 1 é: não terás outros deuses perante mim. Hoje em dia a tecnologia, principalmente o celular, está se tornando um deus para muitas pessoas. Que a primeira coisa que fazem é acessar o celular de manhã e a última que fazem antes de dormir. Vamos buscar o silêncio, né? Ninguém consegue entrar em comunhão com Deus se não for através do silêncio interior. Então era isso que eu queria falar com vocês, e hoje eu vou encerrar traindo um pouco o meu querido Gonzaguinha. Traindo, só hoje, tá? Que eu escolhi uma música que tem a ver com a prece, né? Que é a música do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Que é linda, a letra é maravilhosa. Eu não vou ler toda porque ela é muito grande, então eu peguei só um trechinho para a gente encerrar esse nosso episódio em homenagem a essa grande ferramenta que Deus colocou na nossa intimidade. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar. Decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada do que eu esperava encontrar. Muita paz para todos vocês. Muito obrigado pela vossa atenção. E namastê. Graças a Deus.